que a Polícia Federal achou nas anotações da assessora ligada ao deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Ela achou ali planilhas com anotações também sobre pagamentos de emendas de deputados. Informação do Fábio Serapião, que está ao vivo aqui conosco, vai trazer os detalhes. Conta, Fábio, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Diego, Josias, Ronildo. É isso, embora o grande tema das últimas semanas seja o caso Master, né? A Operação Transparência da Polícia Federal é outra que traz uma dor de cabeça aí para a classe política em Brasília. A operação foi realizada no final do ano passado. Travou o sinal do Fábio Serapião, já a gente vai reconectá-lo para trazer essas informações que prometem também, né? Porque as emendas parlamentares são outro assunto que vai trazer dor de cabeça a políticos. É outro escândalo, né? As emendas parlamentares, orçamento secreto, isso já era suficiente, né? O Brasil nem merecia um caso Master em paralelo com as emendas, que é realmente algo muito escandaloso. E a gente está retomando, né, toda essa história. A Mariângela se tornou, a Tuca, né, se tornou aí uma personagem central no meio dessa história, quase que uma controladora das emendas, usada ali como negociação, poder de barganha, poder de influência, uma 01, vamos colocar assim, né, uma 01 do Lira. Então, acho que essa investigação tem muito para trazer, está nessa planilha, está nessa lista, não é pouca coisa. Eu acho que é um fio importante para ser puxado em meio a todo o debate das emendas, que continua sendo um escândalo não só pelo valor, a insistência na falta de transparência, a quantidade, né, de dinheiro que nós não temos nenhum controle, nenhum acesso, a impossibilidade de identificar tanto os parlamentares quanto para onde vai. Então, acho que essa é uma investigação extremamente importante. Claro, o Banco Master é um escândalo, mas acho que as emendas parlamentares, né, algo que que envolve diretamente aqueles que foram eleitos, né, pelo voto, pelas pessoas que têm a confiança da sociedade a partir do voto, usando as emendas parlamentares como um poder, sobretudo na presidência do Congresso, e essa máquina de influência política que se tornou as emendas e o orçamento secreto. Essa é uma investigação extremamente importante e relevante para a gente. E ano eleitoral, né? Isso aquece completamente o debate. Perfeito. Agora sim, tudo resolvido. Vamos chamar novamente o Fábio Serapião para trazer informações sobre as emendas, porque a Polícia Federal achou, com aquela advogada ligada ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, anotações com planilhas sobre pagamentos de emendas. Está vendo a foto dela, Mariângela Fialek, a Tuca, não é, Fábio Serapião? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, tive um probleminha aqui. É isso, a Mariângela Fialek, ela foi alvo da Operação Transparência em 12 de dezembro do ano passado, Diego. E a Polícia Federal fez busca em endereço residencial dela e também no gabinete onde ela trabalhava ali na Câmara dos Deputados, porque ela ainda, mesmo sendo o braço direito do Arthur Lira, ela foi mantida nesse cargo dela também na presidência do deputado Hugo Mota. E por que a Mariângela é tão importante? Porque essa busca na casa dela causa aí um pouco de arrepio na classe política em Brasília. A Mariângela, a Tuca, né, como ela é conhecida aqui em Brasília, ela era o braço direito do Arthur Lira e era responsável por cuidar das emendas parlamentares, principalmente naquele período do governo Jair Bolsonaro, do chamado orçamento secreto, ou aquelas emendas RP9 ou emenda de relator. E essas emendas, elas tinham muito pouco transparência, até por isso o nome da Operação Transparência. Ela não conseguia, por exemplo, indicar quem era o parlamentar que foi o responsável por pedir aquela emenda para que ela fosse destinada para determinada cidade, determinada obra, determinado fim. Então isso, por exemplo, numa investigação da Polícia Federal, que estava investigando uma obra sobre suspeita de corrupção, que era com dinheiro de emenda. Se era essa emenda do relator, a Polícia Federal não conseguia indicar qual era o deputado ali por trás dessa obra, para que até pudesse investigar se teve alguma relação, se esse deputado recebeu algum dinheiro, se ele recebeu algum dinheiro para fazer a indicação da obra, ou se recebeu depois
da empresa que ganhou essa licitação. Enfim, essa falta de transparência não deixava essas investigações avançarem. Então, em dezembro do ano passado, a Polícia Federal fez uma busca ali. A Polícia Federal já tinha feito uma quebra do sigilo telemático da Tuca e já tinha achado ali mensagens, umas trocas de informações sobre emendas, enfim, alguns registros de que realmente ela atuava nessa parte de emenda. E no dia das buscas, ela achou, a Polícia Federal, em um dos endereços da Tuca, um computador mais antigo, onde tinham dezenas e dezenas dessas planilhas que a Polícia Federal está analisando agora, para saber se essas planilhas são os registros do fatídico orçamento secreto. Então é por isso que é muito importante, porque caso essas planilhas sejam esses registros, a Polícia Federal vai conseguir ter em mãos ali os dados mais claros do que foi feito com esse orçamento secreto. O orçamento secreto que durante esse período 2020, 2021, 2022 empenhou cerca de 45 bilhões de reais e teve pago ali pelo menos 20 bilhões. Então é muito dinheiro que estava aí sem nenhuma transparência, sem saber qual senador, qual deputado foi responsável pela indicação, e também não deixava que a população soubesse esse desequilíbrio entre deputados. Um deputado tinha alguns milhões, outros tinham menos, então essas planilhas a Polícia Federal está analisando para saber se são esses registros, para que a gente possa ter mais detalhes sobre o que realmente foi esse orçamento secreto, o tamanho e quem foi beneficiado por ele, Diego. Josias, mais uma ponta de iceberg pintando por aí, né? Essa ponta de iceberg, na prática, já é um novelo conhecido, né? Estão puxando aí um fio relativamente novo, porque, digo relativamente, porque a Mariângela Fialek, a Tuca, ela já era figurinha carimbada nesse escândalo das emendas, porque todo mundo sabia no Congresso que ela era a longa-manos do Arthur Lira, a mão do Arthur Lira na composição dos acertos das emendas. Era ela que acompanhava as negociações para depois promover o rateio. Quem ia ficar com quanto? Então, é muito bom saber que a Polícia Federal avança nessa investigação, porque daí podem sair fios novos de um novelo já manjado. Né? O que falta nesse enredo é sentença, é punição, porque há mais de 8 dezenas de inquéritos sobre emendas parlamentares tramitando no Supremo Tribunal Federal. E nenhuma sentença até agora. Nós falamos há pouco, Diego, que a corrupção no Brasil sofre períodos de condensação, né, que rompem a rotina. Mencionei o caso do Colorgate, anões do orçamento, compra de votos da reeleição, mensalão, petrolão, e o orçamento secreto, que foi a apoteose desse drama orçamentário. Né? Agora vem o Master. Agora, o assalto das emendas virou a corrupção rotineira. Então, nesse contexto dos grandes escândalos que se condensam em determinados momentos, a perversão das emendas virou coisa rotineira. Noutros tempos, a maior ambição de deputado e senador era jantar com o presidente. Hoje, os parlamentares jantam o presidente. Então, no intervalo de 3 décadas, esse vocábulo governabilidade ganhou no Brasil um sentido gangsterístico. Na campanha passada, 2022, o Lula até prometeu mudar esse relacionamento com o Congresso. Mas nos 3 primeiros anos ele nem tentou. E chega ao último ano do 3º mandato como que rendido aos esquemas que se agrupam em torno das presidências da Câmara e do Senado. Esse jogo consolida o único empreendimento que prospera no Brasil, que é o projeto Centrão de Poder. Esse projeto se baseia na ocupação predatória dos cofres públicos. O objetivo central é assegurar que as verbas do orçamento continuem escoando pelo ladrão. Seja qual for o presidente da República, o próximo, vai ter que lidar com esse fenômeno. Ou muda-se a metodologia de liberação das verbas, ou o dinheiro vai continuar escoando pelo ladrão. Então é preciso que esse enredo seja atravessado, Diego, por algumas sentenças condenatórias, que a perversão é conhecida, os crimes foram mapeados, há mais de 8 dezenas de casos
tramitando no Supremo Tribunal Federal, só não há sentença. Então, vigora até aqui uma atmosfera de impunidade. Enquanto for assegurada a impunidade, não há nenhum desestímulo para que os parlamentares continuem metendo a mão no bolso do contribuinte. Agora, Serapião, a Polícia Federal deve investir ainda mais nesses casos, devem surgir mais. Essa semana tivemos, né, um deputado como alvo de operação pelo emendas PIX, né, o uso de emendas PIX. Isso, Diego. A Polícia Federal, como o Josias disse, tem dezenas de investigações relacionadas a emendas, né? Algumas sobre orçamento secreto, outras sobre essas emendas PIX. Essa própria da Tuca também mira as emendas de comissão, né? Que depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a emenda do relator, elas se transformaram, migraram um pouco para essa emenda de comissão, que também não tem transparência, não se sabe direito qual é o deputado, qual é o parlamentar que indicou a emenda, e a Tuca também estava atuando nessas emendas de comissão e foi por isso que ela passou a ser investigada no primeiro momento, por causa de um suposto desvio nessas emendas de comissão. A Polícia Federal continua a investigação e aposta muito nesse material da Tuca para conseguir solucionar outras investigações também em andamento. Como eu disse, tem muitos casos que a Polícia Federal sabe que tem irregularidade no contrato, houve desvio, houve fraude ali na licitação, e ela chega até a emenda que bancou esse contrato, mas não consegue chegar no autor da emenda porque ela é uma emenda de relator, então ela não tem transparência. Então, quem sabe nesses registros da Tuca, ela consiga essa resposta para que isso vire uma denúncia, depois vire um processo e chega nessa fase de sentença que o Josias está dizendo. No momento, no Supremo Tribunal Federal, só tem um caso daqueles 3 deputados do PL, Josimar Maranhãozinho e outros 2 que não me recordo o nome nesse momento, que já está na fase ali de julgamento. Mas para mais de 80 casos de investigação, apenas um na fase de processo é muito pouco mesmo, como diz o Josias, mas a Polícia Federal tenta avançar na investigação em relação à Tuca e outros casos para ver se dá uma tração nesses casos, e lembrando que também divide braços e forças com esses vários outros casos que estão rolando, como o do Master, como o carbono oculto, enfim, tem muita coisa acontecendo, um ano eleitoral, então barulho não vai faltar em Brasília, Diego. Nem informação pra gente. Fábio Serapião, obrigado pelas informações de hoje, um abraço para você.